Nesse exercício, a gente vai pedir para o usuário digitar duas matrizes 2 por 2, vai calcular a soma dessas duas matrizes e vai escrever o resultado na tela. Aqui a gente nem vai usar nenhuma função, a gente vai fazer tudo na própria função main. Daria para fazer com uma função, mas a gente vai fazer de uma forma mais simples. Para saber como que a gente vai escrever esse algoritmo, a gente vai pensar um pouquinho de uma forma diferente agora. Antes da gente começar a escrever o código, vale a pena a gente resolver um exemplo simples na mão. Então, vamos escrever como é que a gente faria a soma de duas matrizes simples, matrizes 2 por 2, e a partir desse primeiro exemplo a gente vai deduzir como é que deveria ser o código. Então eu vou começar aqui escrevendo duas matrizes com números quaisquer, então 1, 2, 3, 4, e eu vou somar essa matriz com outra matriz 2 por 2, pode ser qualquer coisa, então por exemplo 10, 20, 30, 40. E qual é o algoritmo? A gente às vezes não se dá conta de que quando a gente faz contas na mão, a gente está usando um algoritmo também. O algoritmo que a gente usa para somar duas matrizes é olhar para a primeira casinha e somar a primeira casinha de uma matriz com a primeira casinha da outra matriz. A gente olha para a segunda casinha e soma com a segunda casinha da, da outra matriz e repete esse processo casinha por casinha, elemento por elemento. Então, obviamente, o resultado disso aqui vai ser uma matriz com 11, 22, 33 e 44. Então, a gente somou cada uma das casinhas individualmente. Muito bem. Se a gente fosse tentar generalizar essa lógica, o que a gente fez? Escrevendo elementos genéricos para a nossa matriz. Então, se fosse uma matriz A12, desculpa, A11, A12, A21 e A22, e somando isso aqui com uma matriz também 2 por 2 do tipo B1, B12, B21, B22, a gente somando elemento por elemento, a gente vai ter, evidentemente, na primeira casinha, A11 mais B11 e seguindo o mesmo padrão para cada um dos outros três elementos. Então, se a gente chamar esse número que a gente obteve aqui, esse elemento da nossa soma, se isso aqui for o elemento C11 da matriz soma, a gente percebe que o C11 é a soma do A11 mais B11 e assim por diante para todos eles. Então, de uma forma geral, o elemento C e J, da linha I, coluna J, quaisquer que sejam essas linhas e colunas, ele vai ser nada mais nada menos que o elemento A e J somado com o elemento B e J. Então, quando a gente escreve dessa forma genérica com I e J, fica bastante claro o que a gente deve fazer no nosso algoritmo. A gente tem que percorrer todas as linhas e todas as colunas de uma matriz, e a cada posição IJ, a cada parzinho linha e coluna, a gente vai somar com o elemento correspondente da outra matriz e armazenar na mesma posição IJ, da matriz soma, da matriz C. A principal diferença entre o jeito de escrever na mão, como a gente acabou de fazer, ou a gente escrever um programa, é lembrar que em linguagem C os nossos contadores começam a partir de zero. Enquanto eu estava escrevendo as matrizes manualmente, eu tinha escrito tudo começando de 1. Agora a gente tem que usar a convenção da linguagem C de que começa sempre do zero. Eu vou usar uma constante simbólica n para definir tanto o número de linhas quanto o número de colunas. E na nossa função principal, a gente vai criar uma matriz A que tem n linhas e n colunas, lembrando que cada um dessas dimensões, tanto o número de linhas quanto o número de colunas, tem que vir em um par de colchete separado. Eu vou criar uma matriz B também n por n. Eu vou criar uma matriz C n por n, que vai armazenar a soma da matriz A com a matriz B. Como a gente viu, a gente vai precisar de dois contadores para percorrer os elementos da matriz A. E a gente aqui vai interagir com o usuário. Então, a gente vai pedir digite
os 4 elementos da matriz A e eu vou colocar cada um dos elementos que o usuário digitar através do scanf. A gente pode, então, armazenar cada um deles. O primeiro, bom, aqui a gente está admitindo que o usuário vai digitar mais ou menos na ordem, né? Então, primeiro a primeira linha, depois ainda a primeira linha mais segunda coluna, 1, 0, e por fim o A, 1, 1. Então aqui o usuário vai ter digitado toda a matriz A. E a gente também poderia ter usado um loops for para fazer essa entrada de dados. Então digite os elementos da matriz B. E aí a gente pode escrever for i desde 0. No caso é um for bastante simples, né? De 0 até 1, porque menor do que 2. E incrementando i. For j, a mesma coisa. Então, um for para o número de colunas. J++. A gente pode colocar uns printfs auxiliares. Então, aqui a gente pode falar linha porcentagem D. E, às vezes, na hora de comunicar com o usuário, a gente pode usar esse tipo de notação. Então, escrever i mais 1 para começar a nomenclatura, começar a numeração de 1, de modo que para o usuário faça mais sentido do que pensar que em linguagem C a gente tem que começar os nossos contadores de 0. Desse jeito, a gente conseguiria se comunicar com o usuário numa linguagem um pouco mais simples. E aqui a gente pode, o coluna para cada um dos elementos também, começando de uma notação mais normal do ponto de vista matemático, e armazenar cada um desses resultados em suas respectivas variáveis. Então, o usuário vai digitar um número inteiro, e a gente vai armazenar isso aqui na matriz B, posição I, linha J. Bom, essas são duas formas possíveis da gente interagir com o usuário. Logicamente, a gente também poderia definir as matrizes aqui, é só para fazer um exemplo, para deixar claro que quando a gente trabalha com matrizes, a gente também pode pedir para o usuário imputar os dados, nada mudou em relação ao que a gente viu no começo do nosso curso. Agora sim, a gente vai começar a calcular a soma das matrizes A e B, e é o mesmo jeito tradicional. Então, a gente vai fazer um for para percorrer as linhas, um outro for para percorrer as colunas, exatamente igual os loops encadeados anteriores. E qual é a lógica que a gente acabou de ver? O elemento C e J, linha I, coluna J, é o elemento da mesma posição da matriz A, somado com o elemento da mesma posição da matriz B. E a gente pode terminar o nosso programa escrevendo a nossa matriz na tela. Então, também, de novo, exatamente os mesmos loops. E eu vou fazer um printf do elemento porcentagem D, elemento C e J. Eu vou colocar um espacinho aqui para que ele fique com uma cara mais de matriz, então um número, espaço, outro número. E eu vou forçar também um /n para que tenha uma quebra de linha entre uma linha e outra da matriz. E aqui é só terminar o nosso programa. Então, rodando isso aqui, os 4 elementos da matriz A, eu vou fazer a mesma matriz A que a gente acabou de fazer, então 1, 2, 3, 4. Os elementos da matriz B, linha 1, coluna 1. Podia ter colocado uns espaços a mais para ficar um pouco mais legível, mas dá para entender. Coluna 2 era 20, coluna 3 está errado, né? Coluna 3 está errado porque eu, na pressa, cometi um errinho aqui. Eu fiz o for i menor do que n. Obviamente não poderia ser isso. Então eu vou interromper o programa e aqui j menor que n, claro. Os outros estão corretos. Então, de novo, matriz A, 1, 2, 3, 4. Matriz B, 10, 20. Agora sim, linha 2, coluna 1,
vai ser 30 e coluna 2, 40. E aqui a nossa matriz C terminada, 11, 22, 33 e 44. Então, esse foi o código para somar duas matrizes e escrever o resultado na tela. É isso.